Olá, tudo bem, gente? Voltando aqui para dar continuidade à nossas aulas de física. Hoje o nosso assunto continua sendo a cinemática, sendo que a gente vai dividir essa aula em partes. Eu vou começar aqui cinemática parte 1. Então repara o seguinte, nós vamos tratar do movimento retilíneo uniforme. Porém, antes de falar do movimento retilíneo uniforme, nós vamos falar aqui de referencial, movimento e repouso. Presta atenção, porque isso aqui é interessante, é muito importante. O que é o referencial? Referencial é todo o corpo, o objeto, que a gente toma como referência para afirmar se um outro corpo está em movimento ou em repouso. Porque movimento e repouso são coisas relativas, elas dependem do referencial. O mesmo corpo que está em movimento pode ao mesmo tempo estar em repouso, desde que você mude o referencial. Tudo bem? Então vamos entender isso aqui. Pegar aqui um movimento. Eu digo que um corpo está em movimento quando a sua posição muda em relação ao referencial. E eu digo que o corpo está em repouso quando a sua posição não muda em relação a um referencial. Tomando como exemplo aqui, ó, um ônibus. Faz um esforçozinho, tá, gente? Para ver que isso aqui é um ônibus. Tá? Eu mesmo que desenhei, então você vê. Em tempos de coronavírus, o ônibus está bem vazio, só tem um passageiro. Então vamos fazer um esforçozinho. Isso aqui é o ônibus. O ônibus está se deslocando para cá. Tudo bem? Tá vendo aí? O ônibus se deslocando para cá? Beleza. Aqui você tem um motorista do ônibus e aqui tem um passageiro. E aqui, do lado de fora, lá na calçada, tem uma outra pessoa observando. Ela está lá na calçada olhando o ônibus. Aí a analogia que nós vamos fazer. Primeira pergunta, esse ônibus está indo para lá. Vamos imaginar que ele esteja indo para lá com a velocidade aqui, ó, de 80 km por hora. Tudo bem? 80 km por hora. Está o ônibus indo para lá. Aí eu te pergunto, esse passageiro está em movimento ou em repouso? Essa é a pergunta que vai aparecer nas provas. Ele está em movimento ou em repouso? Resposta correta. Depende do referencial. Aí eu vou responder. Em relação a esse motorista, ele está em repouso. Por quê? Porque o tempo passa, mas a posição dele em relação ao motorista não se altera. Ainda que o ônibus esteja correndo, mas para o passageiro, em relação a esse referencial aqui, que é o motorista, ele não muda de posição. Então eu digo que o passageiro, em relação ao motorista, está em repouso. Agora, em relação a esse sujeito aqui que está aqui na calçada, fofoqueiro observando, brincadeira, olha aqui, ó. Em relação a esse sujeito que está aqui na calçada, ele vai olhar e vai ver ele aqui. Daqui a pouco ele vai olhar, o cara já vai estar numa posição diferente. Então, em relação a esse cidadão que está na calçada, ele está em movimento. Por quê? Porque o tempo passa e a posição dele em relação a esse referencial muda. Então, o passageiro pode ao mesmo tempo estar em movimento em relação a esse sujeito aqui, ou estar em repouso em relação ao motorista. Ficou claro isso para vocês? Movimento e repouso depende do referencial. Um exemplo, você que está aí sentado, me assistindo, você, em relação à cadeira que você está sentado, à poltrona, você está em repouso. Por quê? O tempo passa e a sua posição em relação a ele não muda. Porém, em relação à Lua, por exemplo, você está em movimento. Por quê? Porque o tempo passa e a sua posição em relação à Lua vai mudar. Então, movimento e repouso depende do referencial. Vamos olhar aqui agora a trajetória. O que é a trajetória? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Lembra de móvel? Móvel para nós em cinemática é qualquer corpo em movimento. Então, o caminho que o móvel percorre é o que a gente chama de trajetória. A trajetória pode ser reta, a trajetória pode ser curva, ela pode ser mista, curva e reta. Eu coloquei aqui, ó, um móvelzinho se deslocando numa trajetória. Aqui a posição inicial, S0, e aqui a posição final, que é S, no tempo inicial, que é T0, tempo final, que é T. Perfeito? Então,
trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Nós vamos observar que aqui no estudo da física, mais na frente, já, as trajetórias mais importantes para nós são as trajetórias retilíneas, em linha reta, e a trajetória circular, curvilínea, ao longo de uma curva, de uma circunferência. Tá bom? Então, olha só, voltando aqui, o que é importante a gente frisar aqui? Que a trajetória também depende do referencial. Professor, como assim? Da seguinte forma, se você tem dentro de um trem, vamos olhar, novamente eu peço aquele esforço. Faz um esforço para tu ver o desenho que eu fiz aqui. Isso aqui é um trem, tá bom? Aqui dentro tem um passageiro. Professor, só tem um por causa da pandemia. Então ele vai sozinho aqui dentro, está indo para lá. Na estação tem uma outra pessoa observando o trem passar. Ele está olhando. Aí ele daqui de fora, ele vê o passageiro sentado lá dentro do trem e vê que tem uma lâmpada no teto do trem. Se imagine aí dentro de um trem, sentado, e você olha para o teto, tem uma lâmpada. Em dado momento, essa lâmpada se desprende do teto. Ao se desprender do teto, ela vai cair. Para esse passageiro que está aqui dentro, ele vai olhar a lâmpada percorrer uma linha vertical reta. Ok? Agora, para esse passageiro que está aqui fora, ao mesmo tempo em que ele vê a lâmpada cair em linha reta, o trem também vai deslocando essa lâmpada. Então, para ele que está aqui fora, ele vai ver uma composição de dois movimentos. Um movimento em linha reta e um movimento do trem. Então, para ele, a trajetória da lâmpada vai ser uma semiparábola, vai ser uma linha curva. Para o cara que está lá dentro, vai ser o quê? Uma reta. Tudo bem? Então, ficou bem entendido? Movimento, repouso, só existe dependendo do referencial. Quem é o referencial? Qualquer corpo ou objeto que eu utilizo para afirmar se um outro corpo está em movimento ou em repouso. Para concluir essa aula aqui, eu vou dar um exemplo que todo mundo, já deve ter acontecido com todo mundo. Quando você está sentado dentro do ônibus e do lado para um outro ônibus, aí de repente você olha para o lado e você tem a sensação que o teu ônibus está andando. Mas na realidade o teu está parado e é o outro que está andando. Você olha assim, a sensação que tu tem é que ele está andando. Ou então, para quem dirige, de repente você está parado com o teu carro no sinal, aí o outro anda. Você olha, tem a impressão que você está andando, aí você freia. Na realidade, em relação àquele referencial, você andou sim. Porque toda vez que a tua posição mudar em relação ao referencial, você está em movimento em relação àquele referencial. Então, ainda que você esteja aqui dentro desse ônibus, você olha para o outro ônibus se desloca, a sensação que você tem é que você está se deslocando. Mas para a física, realmente você está. Por quê? Porque em relação àquele referencial, você está em movimento. Basta que sua posição mude em relação ao referencial, você está em movimento em relação àquele referencial. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido essa aula. E já a gente volta na parte 2 de cinemática. Muito obrigado!